Começa agora na Mundial. Programa Mistérios do Universo. Com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Com a sua experiência mundial e as iniciações pelo mundo, ele revela mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana. Para você buscar sua prosperidade com a evolução e a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento. Ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Olá pessoal, começando mais um programa Mistérios do Universo comigo, Tony Hitchell. E hoje o tema é bastante interessante, tem muito a ver com esse momento que todos estão passando. Antes de mais nada, eu quero que você acompanhe o meu trabalho ali no site webterapias.com.br. Tem ali todas as informações das gamas de trabalho que eu atuo. E você então acessa o site webterapias.com.br, terapias no plural. Tem também o canal no YouTube que tem o mesmo nome, Web Terapias Tony Hitchell. E também você pode usar o WhatsApp para entrar em contato comigo, para agendamento no atendimento, para agendamento de outras coisas, no telefone 11, que é São Paulo, Brasil, 94722 9980. Repetindo, 11 94722 9980. Bom pessoal, o tema de hoje tem a ver muito com uma questão em que as pessoas estão meio assim divididas, meio perdidas, meio complicadas. E justamente a gente sempre fala que as pessoas buscam a evolução, elas buscam despertar, elas buscam crescer. Há um cientista italiano, um conterrâneo, que chama Roberto Paredo, e ele fez a teoria do 80-20. E essa teoria do 80-20 mostra que de um grupo de 100%, 80% está de um lado, 20% do outro. Isso não é diferente com os buscadores, né? Os buscadores que estão atrás das informações, atrás da evolução, geralmente 80% acha que quer ir, né? Sente, mas não consegue chegar. E daqueles 100%, 20% consegue encontrar um caminho. E aí eu posso falar que a peneira é um pouquinho mais fina, né? Que desses 20%, apenas 3% consegue realmente encontrar a luz, encontrar realmente um despertar. E isso tem a ver muito com a formação humana, mas principalmente com um tema de pesquisas minhas que ele vem há muitos anos, né? Há décadas, e vem de encontro com muitas informações que eu trouxe. E essas informações, para eu conseguir colocá-las no cotidiano, eu fiz as pesquisas, e essa pesquisa ela gerou também um braço do sistema da relocação quântica energética que foi desenvolvido por mim. É um tema que eu já falei assim superficialmente em alguns programas, mas hoje particularmente eu quero comentar, sobre esse tema chamado anormalidade humana. E o que é a normalidade humana? Então, se fosse normalidade, é fácil de entender, o que é normal. Normal é o que está tudo nos parâmetros, tudo ok. Mas a normalidade humana é algo que está fora dos parâmetros, fora do ok. Que parâmetros são esses? Então, para que você, que é meu ouvinte, que é meu buscador, compreenda, entenda antes de mais nada que o tema do programa, Mistérios do Universo, o tema central realmente é o despertar, é a evolução. É fazer você pensar fora da caixinha, e mais legal ainda é que você pense sem a caixinha, A caixinha é um jeito singular de se falar de algo que limita você no universo, Limita você num rótulo, limita você numa dimensão. Se você está fora da caixinha, a sua dimensão amplia, Então a caixinha seria um padrão, seria a normalidade, Se a gente for falar dessa forma. A normalidade nos parâmetros humanos da Terra,
Mas pensar fora da caixinha é algo que vai na normalidade da raça humana no projeto inicial. Então, os temas que eu comento aqui, muito deles não são temas que vão estar em livros, são temas que não estarão em projetos científicos, porque a ciência ela não é 100% verdade, né? Ela não é tudo. A ciência é um braço, é um ramo que está estudando as coisas. Aquilo que ela consegue quantificar, postular, colocar em regras, em cima de uma filosofia ou em cima de um ramo de estudo, né? Então ela consegue trazer a verdade àquilo. Uma vez que a ciência não consegue explicar, então ela para no âmbito só da pesquisa, né? Mas ela não consegue postular aquela informação, né? Outras coisas também muito interessantes. Então, significa que o que não está colocado na ciência não existe? Tem tanta coisa ainda para ser descoberta. É uma questão de adequar as informações em função do conhecimento humano mediante aquele momento que a gente está vivendo. E também muitas coisas que eu falo, elas não estão em livros porque são conhecimentos passados de mestre a discípulos, passados em iniciações, passados por povos. E também são temas de pesquisas, né? Que a gente torce que para um futuro tudo isso esteja muito fácil, né? Eu sempre falo que também o que eu digo não é algo ligado à psicologia, não é algo ligado à área médica, porque não tem a ver com essa questão filosófica, com outra questão medicinal, mas tem a ver realmente com a parte energética, com conteúdo que é sagrado, com conteúdo que faz parte de algo que está se formando, né? A gente sempre fala que a energia antecede a matéria. Então, para a gente chegar ao que nós somos, houve um processo energético, houve uma ideia. Então, esse tema que eu sempre comento, ele vem dessa ideia que ainda não conseguiu ser colocada 100% na cabeça das pessoas, né? São universos paralelos que estão acontecendo, que você sente que tudo está acontecendo, mas não é porque não está escrito em livros ou qualquer outra coisa, as pessoas falam que não há. Não, está acontecendo. E o tema principal da anomalia humana é justamente o acontecimento da raça humana. Então, eu não vou discutir com ninguém sobre um assunto que é a presença alienígena na evolução humana. Isso aí está mais do que comprovado. O ser humano no planeta Terra não é o único ser que existe no universo. A Terra não é o único planeta habitado. Um dia talvez descubram que isso seja verdade, né? Mas basta você olhar pela lógica. Se você olha para um sistema solar e você pegar uma Milky Way, né, uma Via Láctea, você terá diversos sistemas solares acontecendo ali, simultaneamente. Então, se em um sistema solar você já tem um planeta Terra que tem pessoas habitando, o que dirá então num monte de estrelas que estão coabitando com outros sistemas solares? Será que só existe o ego humano, né? Você na sua grandiosidade, só existe você na Terra e mais nada, em um único Deus e acabou e está tudo certo? Não, existe um projeto muito grande de universo, vários povos, várias coisas. E a prova está em diversas colocações que encontro aqui no planeta Terra, construções, como eu já falei. Então isso é pensar fora desse parâmetro, né? É sair fora da caixinha e ver que há algo a mais. Os temas que eu falo movimentam muito as pessoas a pensarem, a entenderem. E é interessante que quando eu falo em anomalia humana, a gente precisa entender o projeto original do ser humano do planeta Terra. O ser humano, no geral, ele foi desenvolvido pelo povo de Sírios, pelo geneticista de Sírios. E no projeto Terra, essa parcela de Sírios aconteceu na montagem do ser humano que veio para o planeta Terra. Porque existem vários seres humanos em outros universos. Não existe só nesse universo aqui chamado planeta Terra, né? Outros universos paralelos estão acontecendo. Outros planetas têm a raça humana. Mas existe a raça humana do planeta Terra, né? Que podia ser um planeta X, Y, Z, mas hoje é chamado Terra. Acontece que a gente não pode entender do lado sentimental, temos que entender num lado lógico, num lado racional do que foi a evolução do planeta Terra. E em determinado momento, Sírios não tem esse domínio mais sobre a raça humana que veio para o planeta Terra. E essa raça ela é conspurcada e modificada por um povo chamado Ananuk, né? E esses povos, eles começam a transformar toda a raça humana. Houveram várias contribuições, não foi só de Sírios. Sírios foi a principal, mas vários povos colocaram suas contribuições. E essa visão iniciática é muito importante para você entender
que de um lado ocorre um lado sagrado, um lado que não é profanado, que foi colocada toda a informação do DNA humano de Sirius, né? Essa informação ela não foi totalmente violada, essa informação está lá. Tanto é que hoje já descobriram que o DNA humano tem luz, que as células humanas têm luz. Olha que interessante. Mas existe algo que ficou trancafiado, que ele não foi mutilado, como se fosse um segredo inviolável. E esse segredo não foi desperto ainda, né? Ele só é desperto através de alguns mecanismos, né? Por isso que a relocação quântica energética tem essa característica de despertar esses mecanismos que há na raça humana. Mas, na conspurcação que houve de outras coisas e a grande modificação dos Ananuks ou Anunnakis, como você queira chamar, faz a raça humana ser totalmente anormal. O que é anormal, né? Então, ela não utiliza mais o lado sagrado dela, não utiliza mais a grandiosidade. Pelo contrário, ela começa a se formar em cima da cultura, né, dos conhecimentos que são colocados em cada ser humano, em cada indivíduo. Então você é a soma do que você conhece, que vai despertar uma parcela em você no momento mais tenso, no momento de exigência. E você vai reagir nesse momento agindo de uma forma totalmente anormal do que era para ser. A outra questão também é a questão da manipulação. Então, através de ondas que estão em todo o planeta Terra, essas ondas geralmente não são saudáveis, elas começam a mexer na mente humana. E nós sabemos que o cérebro não é apenas um conteúdo que guarda sua cabeça, né? Que guarda seu cérebro. Nós sabemos que lá tem também um conteúdo que é ligado nessas ondas, né? Então, de repente você está pensando algo que é um holopensene, algo que toda a humanidade está pensando. Mas, de repente, isso pode estar manipulado por um conteúdo informacional de uma propaganda. Algo que transforma você num zumbi sem você perceber, né? Algo que manipula a coisa que muita gente acredita que há e que é uma mentira, que é o livre-arbítrio, né? Então veja bem, você tem de um lado a manipulação formada pela cultura e do outro lado a manipulação formada por essas ondas, e muitas são oriundas desses seres, né? Criando a blindagem que deixa você ficar longe da sua essência e mais próximo dessa manipulação. Então, exemplos de uma anomalia humana. Então, eu estou explicando algo para você. Como que você está decodificando isso que eu estou falando agora? Você está começando a acessar o seu conteúdo informacional. Não é o registro acástico. Porque o registro acástico é algo sagrado, que poucas pessoas conseguem acessar de uma forma isenta, de uma forma voltada realmente à evolução. Então você está acessando o que você aprendeu. Então, se eu estou falando em língua portuguesa, você que sabe falar o português, você está entendendo o que eu estou falando. Se eu começar a falar italiano, você que não sabe falar italiano não vai entender nada que eu estou falando. Então, você começa a entender a partir da língua que você foi formado. Já é uma cultura. Você vai começar a compreender pelo que você quer. O analfabetismo funcional nada mais é que você não conseguir entender uma frase completa. Você compreende a palavra, eu fui no passeio. Então você tem uma palavra que você entendeu, mas você não consegue juntar as palavras. E se fala eu fui no passeio, você não consegue nem entoar essa frase. Então olha que interessante. Agora imagina isso colocado de uma forma grande. Então também é um conteúdo que você vai ter. E esse conteúdo também é usado de uma forma ao contrário. Então você vai começar a julgar o que eu estou falando. Você não vai simplesmente aceitar. O fato de eu ter aprendido muito na minha vida foi justamente ter entendido o que as pessoas queriam passar. Quando eu conheci a raça humana de verdade mesmo, foram em condições que muita gente até se assusta, porque são condições de competição. Então, fora toda essa hipocrisia humana, esse politicamente correto, vocês devem entender, né? Só basta ver Olimpíadas, basta ver o esporte, basta ver a sociedade. Existem seres humanos que são verdadeiros super-homens, seres humanos que são verdadeiras máquinas. Como eles chegaram nesse ponto, aí já temos que fazer um outro programa. Mas há seres humanos que são diferentes, que são superiores aos outros. E não podemos nos enganar com isso. Por isso que existem atletas. Não tem jogador de futebol que joga super bem e o outro tenta jogar e tropeça na bola? É um exemplo. Mas pensa no mundo de alta competição como que é. Não tinha o Ayrton Senna, por exemplo, que era um grande piloto e o outro piloto não conseguia andar como ele na chuva? Um grande exemplo. Então, pessoal,
A gente não pode ser hipócrita e falar, não, todos os seres humanos são iguais. Não podemos nivelar a raça humana por baixo, e sim nivelar por qualidades que ela tem. Porque também um ser humano pode ser ruim numa coisa e boa em outra. Mas eu estou falando de esportes de competição que exigem muito. Então você consegue perceber que a raça humana, ela tem seres especiais que nem sempre estão colocados nessa sociedade, não são mostrados. Eu estou falando de esporte. Agora pensa, por exemplo, na questão social. Quantas pessoas especiais que estão no Brasil, que elas estão indo para fora, né? Estão indo para outros países porque elas têm qualidades que não estão sendo colocadas no Brasil, mas estão sendo usadas em outros países, né? Vão para universidades, vão para laboratórios mundiais, e ali elas são colocadas ao máximo, como se fosse uma competição, né? São usados os grandes talentos e potencialidades. Então, quando a gente fala nessa limitação humana e a normalidade, sempre o ser humano ele vai estar colocando uma pedra no caminho, vamos colocar isso como exemplo. Eu fiz o programa falando sobre eleições, esse foi um programa muito interessante, né? Eu quero agradecer a educação que as pessoas têm. Muitas delas me elogiaram, mas algumas me perseguiram, algumas me ameaçaram. Tem até ali no Facebook um dos casos que a pessoa na maior educação começou a falar o senhor, tá lá o exemplo, eu coloquei também no YouTube. Veja bem, a pessoa ela tá lá, eu tô falando um tema, eu começo a falar no programa, que eu fiz 2 programas, um na rádio e o outro pro YouTube, né? Que são linguagens diferentes. A rádio eu posso falar uma coisa, no YouTube é outra coisa que eu tenho que falar. E tanto faz um ou outro, nos 2 eu fui apolítico, né? Porque eu não gosto da política. Mas é um momento especial que o Brasil está passando em eleger o melhor candidato. Ou o menos pior, né? Por isso que ficou dantesco. Em função dessa normalidade, qualquer coisa tá lá. Mas a pessoa simplesmente foi grosseira comigo, né? Foi uma pessoa muito agressiva nas colocações. Por quê? Ela pegou todo o cultural dela, todo o conhecimento e, mediante essas informações, distorceu. Né? Então isso é uma normalidade humana. E assim com outras coisas que vão gerando cada vez mais embate, cada vez mais briga, cada vez mais contenda. E a gente percebe que o ser humano, nesse momento, ao invés de se unir, ele se desune. Né? E ao invés de competir de uma forma saudável, buscando a soma de talentos, ele compete de uma forma desleal, destruindo os talentos. Então, quando eu falei da questão política, que eu não estava fazendo nem um candidato A nem B, e na verdade eu não gosto de política porque eu sou a favor do Estado livre, não o Estado interferindo na vida das pessoas, então as pessoas ficam meio nervosas, né? E falam que eu tenho que tomar partido. Eu não vou tomar partido de nada. Eu, como professor, tenho que ser isento, eu tenho que dar o start para você pensar na vida. Mesmo que eu tenha uma opinião, não posso falar jamais essa opinião. Eu, como professor, tenho que ser um exemplo de neutralidade, eu tenho que dar o caminho para o meu aluno, para o meu discípulo entender esse caminho. Então, uma das razões também que eu deixei de dar aula em algumas escolas, e hoje, você que pode ter acesso a um curso meu, ou você que já participou de um curso, sabe muito bem como é especial a aula do professor Tony Ritchie, porque é uma aula de sabedoria de vida. Não que eu seja o dono da verdade, mas o que eu vivi na minha vida é muito mais do que qualquer experiência de Google, qualquer experiência de YouTube, qualquer experiência de internet. A minha vida foi vivendo mesmo, né? Fazendo as coisas. Eu sou antigo, eu sou de uma época em que se faziam as coisas. Então as pessoas, hoje elas querem experiências e elas não vão fazer essa experiência. Elas vão procurar a experiência que o outro fez e aí elas usam isso como experiência própria. Né? É um lado da anomalia humana também. E assim vão criando situações de manada, situações que elas vão somando uma com a outra com a outra, e vão criando um embate, e vão cada vez sendo mais grosseiras sem ela. Exemplos assim tristes de anormalidade humana, nesse espírito de manada, é por exemplo o celular. Né? Tivemos o dia da criança, tivemos o dia do professor, né? As homenagens que eu recebi como professor foram muito lindas, mas o que estão fazendo com as crianças? É uma coisa muito triste, né? Então você senta numa mesa, todo mundo com seu celular na mão, achando que tem algo mais importante do mundo. E o celular, aquela coisa suja que a pessoa usa no banheiro, ela traz e coloca na mesa onde está almoçando. E ninguém conversa, todo mundo vive na sua antipatia. Ninguém está numa empatia conversando entre si, né? Então é difícil você ver uma mesa, todo mundo conversando. Não, está todo mundo olhando para o seu celular. Casais estão assim, grupos estão assim. Tanto é que eu tenho clientes meus que eu sugeri, faça o confisco dos celulares quando você estiver em família.
justamente para sair dessa anormalidade humana, porque a pessoa também vai achar respostas anormais em cima daquele mecanismo de busca que ela está utilizando, que já está conspurcado, né? Eu já comentei sobre isso, você busca um tema e sai outro. Então, pessoal, toda essa questão da anomalia humana é algo muito sério para se pensar, porque isso tira você da realidade. A normalidade humana não é a normalidade do planeta Terra, mas a normalidade da essência original do que é a raça humana, que é uma raça feita de uma forma divina. Vocês não fazem ideia como a raça humana é uma raça especial no universo. Desde os sistemas de DNA, os sistemas sanguíneos, todo o sistema. Se a gente pegar o ser humano, ele é uma árvore ao contrário na questão do pulmão. É uma coisa linda, você vê os alvéolos, todo o sistema endócrino, tudo que tem no ser humano. E aí que nem eu que estudo e vejo essa parte energética, coloca ainda todos os campos energéticos, coloca todos os sistemas de chakras, todos os campos vibracionais. Você tem um ser que faz inveja a diversos seres. Mas não, aí nessa anormalidade humana, o ser humano consegue viver numa sociedade totalmente imbecil, numa sociedade totalmente vivendo sem o amor, porque não pense que a sociedade tem o amor. Não existe mais o amor nas pessoas. Pode perceber isso. Muitos estão tentando resgatar um amor que nem sabe o que é. Pode ver entre os casais. A primeira briga acaba o relacionamento, né? Não existe mais um lado íntimo. Olha a parte cultural como está invertendo as pessoas, né? Olha como a coisa está séria. As brigas que estão acontecendo em relação à questão política. Olha que chegamos aí no Brasil à situação da inversão de todas as pessoas, dos candidatos, o que eles buscam, né? Chegou simplesmente o poder pelo poder e não o poder que emana do povo para o povo. Então estão tentando ver quem vai ficar lá para tomar posse de algo. Enquanto isso, um país tão rico como o Brasil está totalmente à mercê. E tantas pessoas especiais estão à mercê também de uma evolução que não acontece nunca, porque é só a sobrevivência que ocorre. Então, falando em questão da normalidade humana, que a sociedade vive sem amor, basta ver o que as pessoas fazem com o organismo delas, né? Então, beba com moderação, beba com inteligência. Como que a pessoa pode beber com inteligência? Se a gente vê que as pessoas estão se embriagando de quinta a domingo, descansa segunda, terça e quarta e volta a ficar bêbado quinta a domingo. Ah, mas é socialmente. Sim, mas estão acontecendo isso, né? Às vezes a pessoa não gosta de cerveja, não gosta de bebida, mas bebe socialmente porque todos estão bebendo. Churrascos, todo mundo comendo carne, né? Indo pro velório do boi, que nem o meu amigo fala. Então, pessoal, são coisas muito tristes acontecendo. E fora outras que a gente não pode nem comentar aqui pelo limite do horário, né? Mas há muitas coisas bizarras que estão limitando a raça humana, a sua evolução, e isso é proposital. E acrescenta em toda essa história, você acrescenta um ingrediente muito mais interessante também, que são as ondas eletromagnéticas que estão no ar, mexendo na mente das pessoas, fazendo elas pensarem uma coisa ou outra. Ou vocês pensam que o celular não manda onda eletromagnética, ou você pensa que não há ondas eletromagnéticas em vários locais, criando uma loucura humana. E a gente acrescenta também um ingrediente especial, que são os remédios aí que as pessoas tomam para tentar dormir, para tentar acordar, tudo para tentar viver essa quarta dimensão, que é uma quarta dimensão de liberdade, de verdade e de evolução, onde não tem mais espaço para guerras, não tem mais espaço para embates, tem espaço só para o despertar. Mas enquanto as pessoas estiverem presas nessa vibração de terceira, elas estarão sofrendo. Então, o conselho que eu falo na questão da normalidade humana é você buscar esse despertar, buscar essa evolução e buscar, antes de mais nada, a clareza nas ideias. Entender que você não é fruto desse meio que você está vivendo, mas você é fruto de um lado evolucional muito importante que faz você ser uma criatura especial. Não melhor que as outras, mas especial. Que aí tem um grande hiato em relação a isso. Acho que é essa palavra, hiato, né? Então eu aconselho você a acessar ali o meu canal, webterapias.com.br, agendar a sua sessão de relocação quântica energética comigo, que é um tema muito legal, né? É um método desenvolvido por mim que traz esse despertar, que faz você sair dessa vibração densa que as pessoas estão, para você começar a se encontrar na sua essência e sentir esses eflúvios realmente de quem é você, dessa energia que é você.
Então agende ali, você pode agendar tanto usando o site, que é webterapias.com.br, ou também pelo meu WhatsApp, que é o 11 94722 9980. 11 94722 9980. Aproveite para fazer o seu despertar, para sentir essa energia realmente. A relocação quântica energética, ela utiliza luz, informação, geometria sagrada e também muita tecnologia quântica, que foi um dos temas mais interessantes das minhas pesquisas até hoje. É isso aí, pessoal. Agradeço a todos. Abram seus olhos. Obrigado às homenagens que vocês fizeram para mim como o Dia do Professor. E tem muito assunto ainda para falar sobre a normalidade humana. Mas ficamos para uma outra etapa. Honrar a todos. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo, com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Busque sua prosperidade com a evolução e a libertação, e assim compreender o contexto atual do universo. Acesse o site www.webterapias.com.br.